Tema de hoje é como viver a partir do seu feminino fértil. Essa semana eu quis trazer propositalmente temas que são muito a base do que eu trabalho hoje dentro das terapias que eu faço e que eu quero trazer cada vez mais aqui no perfil, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, seja lá onde for. Cada vez que eu tiver que falar sobre isso, eu acho importante construir essa base de raciocínio. É assim que eu vivo a minha vida, eu sempre gosto de olhar ali esses porquês. Não à toa fui parar aí no universo terapêutico para descobrir aí a origem de tanta coisa que acontece com a gente. E eu já dei algumas informações sobre o que é esse trabalho do feminino fértil, principalmente na primeira live dessa semana. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui, por quê? Trabalhando muito com as mulheres, que são o meu maior público, eu comecei a perceber que existiam temas em comum entre essas mulheres que faziam com que elas criassem menos. Isso acontece, obviamente, com os homens também. Mas a mulher, isso me intrigava um pouquinho, porque a mulher tem esse naturalmente, né, esse olhar voltado para a criação. Na verdade, nós somos concebidas para a criação. E isso não é melhor nem pior do que os homens, porque cada um tem as suas vantagens aí na natureza e os seus papéis e as suas funções. Mas nós sendo mulheres e tendo esse potencial de criação tão grande, eu comecei a entender ali dentro desses atendimentos e me perguntar por que as mulheres elas perdem tanto esse potencial e se distanciam tanto desse potencial feminino que é criar, que é gerar vida, que é gerar tudo em abundância, né? E aí, quando eu tomo uma decisão de falar sobre o feminino fértil, eu mesma caí em alguns conceitos do geral, né? Do que as pessoas falam no geral, e eu decidi ir adiante com isso. Porque falar de feminino fértil, se eu fizer uma pergunta aqui agora, com certeza, uma das primeiras coisas que vocês vão me dizer se eu perguntar o que eu quero dizer? Oi, Ana, tudo bem? O que eu quero dizer com feminino fértil? Então a Nana vai falar só sobre fertilidade, gestação, ela mudou o público, ela tá falando agora com mulheres, né, mais nessa fase aí da gestação, da fertilidade. Também. Mas é por isso que eu quero trazer cada vez mais essa consciência aqui. Porque nós, mulheres, criamos vida, criamos tudo. Tudo que tem vida e tudo que a gente quiser trazer vida, trazer à tona, trazer para a matéria, a gente é capaz, né? É mágico, assim, e até um pouco inexplicável ainda. Não estamos falando do ponto de vista médico e científico, mas é um pouco inexplicável esse poder feminino, né? De receber ali um espermatozoide e criar todo um ser, um espírito que se materializa e sai e vai viver, né? Então, isso é uma das vertentes de criação que a gente tem. Que lógico que é uma das mais mágicas e importantes, mas como a gente traz essa consciência do que é esse gerar, do que é esse criar para nossa vida. Porque a gente tem vivido momentos muito interessantes, né? Sobre esses aspectos femininos, sobre como a gente se reforça como mulher, sobre o que a gente acredita realmente que a gente tem que lutar pela nossa posição do feminino. E tá tudo bem, a gente tem que realmente ir atrás do que a gente acredita, a gente tem que buscar o nosso lugar, a gente tem sempre que buscar o nosso respeito cada vez mais. A gente sabe que a gente vem de momentos históricos muito delicados em relação à mulher e que cada vez mais a gente mude isso. Mas às vezes a gente tá tão focada em buscar o nosso lugar, o nosso território e conquistar, que a gente começa a entrar em aspectos masculinizados de luta. Né? Que é o firmar a voz, que é conquistar o território, que é brigar. Então, como a gente traz esse feminino
para os nossos objetivos, porque os nossos objetivos não precisam mudar, mas a forma que a gente conquista os nossos objetivos podem mudar, e a gente pode sim trazer esse aspecto feminino para tudo que a gente precisa na nossa vida, senão a gente sai da nossa essência, né? Lógico que assim, semana que vem eu tô até pensando em trazer um tema bem específico assim sobre o feminino, que são as mulheres destras e as mulheres canhotas. Isso muda bastante, né? Quando eu falei aqui que eu tô bem menininha, eu brinquei, porque assim, eu tô bem mulher canhota, né? Que eu falei assim, vou falar sobre o feminino hoje, eu quero passar um batom, eu quero me arrumar. E assim, aí eu tava até no espelho, aí eu olhei pra mim e falei assim, nossa, eu tô me arrumando igual uma canhota mesmo. E eu sou canhota, né? Que bom, então tô fazendo certo. Mas se eu fosse uma destra, por exemplo, como é o meu feminino? Como seria o feminino de uma destra, né? Não o meu, porque eu não sou, mas como seria o feminino de uma destra? Uma destra, aí se você for destra, você pode estar pensando assim, nossa, a Nana tá falando algo que não tem nada a ver comigo. Mas aí pode ser que você esteja fora aí da tua energia de base. Aí é outra história, aí vai pra uma consulta. Mas o que é a energia de base de uma destra? Hoje ela teria que ir arrumada, mas de uma forma muito mais... não doce, mas ela é mais conquistadora do que usar um vermelho, um batom vermelho. Ela é mais feminina, assim, num sentido mais delicado. Ela poderia estar usando flores, ela poderia estar com uma roupa mais clara, ela poderia estar, de repente, com esses aspectos mais suaves do feminino mesmo, né? A canhota, ela tem uma energia ali que lida um pouco também com a energia da conquista, porque o cérebro ali funciona a partir da testosterona, ali do lado da testosterona. Então é uma mulher que tem um pouco mais esse aspecto de conquistar, enfim, fica um feminino diferente. E não que não seja feminino. Então eu vou trazer esses aspectos femininos específicos numa outra live na semana que vem. Porque, de novo, a gente precisa construir base. Não adianta eu ficar falando de coisas lá na frente se a gente não fez a primeira série ainda, né? Então vamos lá. Pra gente falar sobre o feminino fértil, especificamente, e trazer essa base aqui. Feminino, o que a gente tem muito comum aí com essa tal de natureza, quando a gente fala sobre ser mulher? O que nós temos muito em comum são os ciclos, né? Os ciclos da natureza. Então, primavera, verão, outono, inverno, os ciclos da lua. Então, assim, a nossa menstruação, ela tem total a ver com os ciclos da lua, né? Toda mulher, acredito que saiba disso. Então, nós vivemos esses ciclos o tempo inteiro e a gente vive literalmente no nosso corpo, né? E aí, como que a gente lida e transforma esses ciclos? Porque se a nossa vida é realmente cíclica que significa que nós vamos passar por mesmas situações muitas vezes, né? Só que como a gente passa por essas situações? O que a gente tá aprendendo do ciclo 1 para levar pro ciclo 2, para levar pro 3 e para melhorar cada vez mais e evoluir cada vez mais dentro desses ciclos? É a mesma coisa assim, eu vou trazer, adoro exemplos, né? Então vamos lá, vamos começar com os exemplos, com as historinhas. Então assim, pensa que eu chego para vocês e dou um livro para vocês. Olha aqui um presente, um livro de 500 páginas. Aí você fala, obrigada, um pouquinho grande, né? Mas tudo bem, vou ler aqui. Aí você se esforça para começar a ler esse livro. Aí você fala, nossa, eu li o primeiro capítulo, interessante, entendi, aqui a Maria tá lá no livro, né? Vamos falar da Maria, daqui a pouco ela chega aqui, já chegou, né? Vamos falar da tal. E aí ela tá lá no livro, aí você fala assim, nossa, que história legal, né? Parece bem interessante, vou ler o capítulo 2. Aí você fala, mas esse capítulo 2 aqui parece que tá igual ao primeiro. Aí você fala, bom, vou dar uma chance, vou ler o terceiro. Aí você fala, gente, o que acontece? Então assim, Maria tá lá, ela vai, consegue o emprego dela, começa a trabalhar, tá super empolgada, passa uns meses, é mandada embora porque teve problema com o chefe. Aí capítulo 2, Maria consegue outro emprego, vai lá, começa a trabalhar, esse emprego agora não dura 6 meses, dura 1 ano. Acontece algumas coisas, ela é promovida de novo, nossa, que legal, de repente ela começa a desanimar e as coisas do trabalho começam a ficar ruins, o trabalho faz uma demissão em massa e ela vai nesse bolo. Capítulo 3, Maria vai pra outro lugar, começa a trabalhar e tal, não sei o quê, de repente ela fala, eu não sei, não tô gostando, tô desanimada, dessa vez eu que vou pedir demissão, pede demissão. Aí você fala, gente, eu vou ler 500 páginas desse livro exatamente desse jeito, eu não consigo. Tentei até o terceiro, mas assim, não dá, não muda, ela não faz nada, que saco, essa mulher não acorda, o que ela tá fazendo aqui, ela tá fazendo tudo igual. E assim, a gente fica vendo isso de fora e fala, que agonia, né? E que chato, né? Que história monótona, que sem graça, cadê a profundidade do livro? Quanto mais a gente lê um livro,
Mas a gente quer essa profundidade, a profundidade dos personagens, entender o que vai acontecer com cada um, começar nos enredos complexos, e aí vai, e aí não sei o quê, e aí tem um final que você nem imagina. Isso é legal de um livro. Agora, imagina eu te dar um livro de 500 páginas, ou muito mais, né? Porque a nossa vida é muito mais. Então, esse livro é a nossa vida. O quanto a gente tá construindo exatamente o mesmo capítulo. Aí para ler teu livro, você fala, meu Deus, que chato. Você vai querer ler o livro em algumas áreas da sua vida, né? Nossa, que sem graça, que estranho isso aqui. Então, o quanto a gente tá realmente buscando esse autoconhecimento, buscando se conhecer e se entender para escrever capítulos cada vez mais interessantes dessa história. Então, como a gente pode trabalhar de fato esses capítulos para que esses capítulos sejam diferentes, né? Então, o que eu posso trazer aqui em relação à natureza, quando a gente fala de capítulos e de livros? Esses capítulos desse livro que a gente vai escrevendo, que é a nossa própria história, esses capítulos são os ciclos da nossa vida, né? Então, como a gente tá encerrando ciclos e começando outros? Porque a gente vai admitir que a gente não vai conseguir fugir dessa lei natural de que existem ciclos. Então um ciclo vai terminar, começar outro, e muito provavelmente eles têm temas muito semelhantes. Mas como eu crio essas ferramentas para que esses ciclos sejam cada vez melhores, cada vez mais interessantes, que esses capítulos sejam mais profundos, que tenham o aprendizado do capítulo anterior, que tudo bem, pode ser o mesmo tema, relacionamentos, mas esse capítulo é novo, é diferente, eu tô agindo diferente. Eu tô me relacionando com pessoas diferentes e a partir dessas atitudes vem novos personagens, vem novas pessoas, vem novos cenários, vem novos desafios. E aí você vai construindo ciclicamente, aí capítulo a capítulo, um livro cada vez mais interessante para a tua vida, né? Senão a gente fica ali mais do mesmo, né? Então, essa é a questão desse feminino fértil. De como a gente lida com esses ciclos, de como a gente transforma ciclo a ciclo a nossa vida, né? Para que a gente possa realmente viver, quando eu falo viver nessa capacidade máxima, é na área que a gente precisar, na área que a gente escolher. A gente não tá falando só da capacidade máxima do gestar, é a capacidade de ser uma excelente funcionária, se assim você quiser, a capacidade de você criar novas condições de trabalho, se assim você quiser, criar relacionamentos diferentes, a capacidade máxima que a gente tem. A natureza está sempre, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, operando em sua capacidade máxima. E por que com a gente é diferente, se a gente é natureza também? Por que a gente limita a nossa capacidade? Limita a nossa capacidade de evoluir, limita a nossa capacidade de entregar mais vida para o mundo. E mais vida é isso, ser uma profissional cada vez melhor, ser uma mãe cada vez melhor, uma parceira cada vez melhor. E a gente vai limitando esses potenciais. E eu não tô falando isso para culpar ninguém, porque a gente faz isso porque a gente quer, né? Não vou ser aquela coach aqui que tem um monte hoje em dia que fala, você tem coisa diferente, você só não faz porque você não quer. Não é isso, né? Muitas vezes a gente não faz, e a maioria das vezes, porque a gente não tem recursos o suficientes para fazer diferente. Assim como eu ainda não tenho para várias coisas. Tá todo mundo aqui aprendendo, não é porque eu tô fazendo uma live com vocês que eu sou melhor ou pior. Eu tenho o meu processo e cada um tem o seu. Então tem muita coisa que eu também tô aprendendo e tô evoluindo. Mas o importante é você fazer essa escolha. Escolher realmente criar novos recursos para desenvolver novos capítulos. Então tudo bem você não ter esse recurso, tá tudo certo. Mas você escolhe ter novos recursos? Aí sim a gente fala sobre a nossa responsabilidade, né? Com a nossa vida de chegar aqui e sair diferente dela de quando a gente chegou. Então isso sim é a nossa responsabilidade, de procurar cada vez mais novos recursos, né? E aí, quando a gente fala da natureza, assim, comparando isso tudo com essa fertilidade que a gente tá falando hoje, desse feminino fértil, que é o feminino que tá ressoando com a fertilidade natural da vida, com a fertilidade da natureza.
né? Então, o que que é essa fêmea na natureza? Vamos falar assim agora, porque eu trago muito a natureza, porque, pra quem não sabe, eu trabalho com uma ferramenta, a base hoje de boa parte dos meus atendimentos é a nova medicina germânica, a leitura biológica, que fala, sim, sobre todos esses aspectos biológicos, esses aspectos arcaicos, instintivos. Então, a gente olha o nosso ser como animais que somos, né? Por isso que eu falo bastante e tem total sentido, e vocês estão percebendo cada vez mais que isso tem muito sentido. Então, vamos lá falar das fêmeas, né? Na natureza, para essa fêmea ter sucesso, vamos falar ali da leoa. A leoa tá lá, bonitinha no lugar dela ali, na savana. Essa parte eu sou meio ruim, tá, gente? Não sei se é a savana, mas vamos falar que é, né? Ela tá lá, bonitinha no National Geographic, uma câmera lá filmando ela bonitinha. Aí ela fala assim, tá, quero dar uma animada aqui nesse meu dia, acho que eu tô querendo dar uma procriada, dar uma namorada. O que ela vai fazer? Ela vai seduzir o macho, né? Então, a fêmea, ela solta, inclusive, o cheiro dela muda, né? Os hormônios mudam quando ela está nessa intenção. E aí, quando essa fêmea, ela, na intenção de seduzir o macho, o que tem por baixo disso também? A procriação, a reprodução da espécie. Então, o que ela faz? Ela usa todo o poder dela para o quê? Onde a gente chega e a gente conecta? Criar mais vida. Então, o que ela faz ali, o resultado final é criar mais vida. E é isso que eu tô trazendo nessa consciência aqui. O que é o ser feminino fértil de verdade? Para isso aterrizar no raciocínio de vocês. A mulher, a fêmea, a mulher, o papel feminino, a todo momento, ela tá fazendo algo para criar mais vida. Né? Na natureza também, falando ali das flores, das plantinhas, a primavera é um grande Tinder aí para as florezinhas todas, né? O que é essa primavera? É ali, ó, a florzinha que, inclusive, as flores, né, elas têm aspectos femininos e masculinos, androceu, gineceu, a gente pode entrar aqui na aula de ciências também, mas não é o caso. Vou estudar mais as aulas de ciências e a gente marca uma outra live outro dia, né, a gente faz uma aulinha de ciências, mas assim, androceu, gineceu, as flores masculino e feminino, o que essas flores fazem na primavera? Elas ficam aqui, ó, mais bonitas, mais maquiadas, mais elegantes, mais abertas, mais disponíveis. Pra que elas fazem isso? Para justamente, chega uma borboletinha ali, chega uma abelhinha, chega um passarinho, pega aqui um pólen, leva uma sementinha pra cá, pra lá. Quando vê, pronto. Por que tem uma flor aqui que nasce ali? Lógico, tem o vento também, mas tem todo esse processo que a gente sabe que acontece, mas a gente não pensa nele. O óbvio precisa ser dito. Então, tudo que está acontecendo na natureza está gerando mais vida o tempo todo. E aí a gente chega aqui, como esses animais fazendo parte da natureza, né? Dentro aí da evolução da espécie, somos a espécie mais evoluída, só que a gente não sabe lidar nem com os nossos aspectos arcaicos. Né? Então, assim, nem essa nossa parte de reprodução, nem essa parte mais arcaica a gente tá bem resolvido. Quem dirá com o nosso emocional, com as nossas camadas psicológicas do quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha noção de propósito, qual é o meu papel no mundo. Mas nós viemos aqui como esses animais evoluídos para pensar nessa camada. Essa camada, quem sou eu, os aspectos espirituais, vamos evoluir, vamos juntos. Porque senão todo mundo aqui seria tigresa, seria leoa, né? Pra quê? Pra que evoluir? Se a gente, né, pra criar carro, pra fazer... Tudo bem, temos muitas coisas interessantes, sim, mas a gente tá deixando um pouco de lado, de olhar, deixando de lado esse aspecto... O feminino, o transcender esse espiritual, entender o que a gente veio fazer aqui. A gente não veio aqui só para criar o foguete que agora dá ré. Né? Então, o que de fato, qual é o nosso papel aqui? Por que a gente faz o que faz? Qual é a nossa história? A partir da nossa história, o que a gente pode criar de mais grandioso? Que continue sim, cada um com a sua capacidade aí no mundo, de entrega no mundo, que sim, continua fazendo foguete aí, que dá ré, que não dá ré, que vai, que descobre um monte de coisa. Legal! Mas será que esse cara, né, e essa mulher que estão lá participando da criação do foguete, estão participando bem da criação do próprio filho? Né? Ou tá lá terceirizando a criação do filho, deixando para uma escola?
Ou tá lá vivendo um relacionamento abusivo e não sabe nem por que chegou naquela relação, mas tá lá criando um foguete. Que legal. Então, assim, como a gente tá usando essa nossa capacidade de evolução só pra criar o foguete que dá ré? Ou a gente está realmente fazendo algo a mais pelas próximas gerações que vão vir? E por mais que quem não quer ser mãe, quem não escolhe, ou quem não conseguiu, quem acabou passando esse tempo dessa fertilidade específica, o que você está entregando de fértil e de vida para o mundo? Para que você saia desse mundo realmente trazendo um pouquinho da sua transformação, né? Então isso é bem, bem importante quando a gente fala desse feminino fértil, né? E aí, falando sobre tudo isso, né? Eu faço aqui, né? Eu amo filosofar, falar bastante tal do feminino. Aí, o que a gente fala como mulher? Eu já falei, tá? Então, assim, não tô falando das outras não, mas já fui muito uma mulher que falava o quê? Depois de tudo isso, tão bonito, né? Aí fala assim, mas sabe que eu não gosto tanto de ser mulher? Porque é tão chato menstruar. Eu não gosto. Então, você entende como a gente vai lá pro alto, falar do que a gente veio fazer aqui, de construir a base do que é o feminino. E aí, isso acontece com frequência. Eu já fui essa mulher e eu atendo, tenho amigas, tenho familiares e tenho pacientes que falam sobre isso, que se incomodam em ser mulher. E aí, um dos aspectos é esse, uma das resultantes, né? Eu não gosto de menstruar. Aí tem os anticoncepcionais, hoje em dia, né? Que cortam a sua menstruação. Só que pensem, gente, um remédio, ele fala da ponta final da situação. Não estou contra a medicina, não estou contra nada, até porque, né, a gente sabe da evolução que é e o quanto é importante para muita coisa. Mas vamos olhar com um pouquinho mais Vamos trazer esse olhar crítico. Então, o que é esse remédio? Ele resolve a pontinha final. Por isso, e aí onde existem as doenças crônicas? Onde existem esses sinais crônicos? Porque você tem uma percepção crônica. Você tem um trauma que é crônico, porque ele tá ali. A tua percepção é crônica, porque ela não saiu dali. Então, você sempre traz esses sintomas. E aí, você pega, né, uma menstruação, falando do remédio, o que ele vai cuidar? Da pontinha da situação. Então, eu não quero mais menstruar. Tá bom, tá aqui o remédio. Mas o que ele tá mudando dentro de você? Todos os seus hormônios. E aí, a forma que você começa a operar na vida começa a ser completamente fora do seu instinto natural. Porque se você veio com aquela concepção e você muda essa concepção, como é que você vai realmente viver o seu instinto da forma que ele precisa ser vivido, com os desafios que ele tem, a partir dos desafios as evoluções que ele precisa ter? E aí, quando a gente chega nessa questão, por exemplo, da menstruação, desse feminino que tem... uma das coisas é como se a gente fosse... Como não? A gente vai contra a nossa própria natureza. E aí, não, mas eu não gosto de menstruar. Ok, você não gosta de menstruar. Eu fiz uma conta, tá? Eu fiz pra provar pra vocês, tô aqui com a minha colinha. Então, assim, vamos pensar numa média. Óbvio que não é sempre assim, mas assim, uma mulher que menstrua, em média, 5 dias no mês, tá? Aí essa mulher, ela fala que ela nem gosta tanto de ser mulher e que incomoda um pouco, e uma das coisas mais chatas é menstruar. Aí tá bom, vamos considerar, eu coloquei um número médio, assim, óbvio que tem mulheres que é menos, óbvio que tem mulheres que é um pouquinho mais, mas vamos considerar que essa mulher aí, só pra arredondar a conta, ela menstrua por 40 anos. 5 dias por 40 anos. Então, 5 dias por 40 anos, ela vai menstruar 2.400 dias. Os outros 25, olha só, você não menstrua. E aí, o que essa mulher olha? Só para os dias que ela menstrua. Por quê? Quantos dias ela não menstrua nesses 40 anos? 12.000 dias. Então, a gente está comparando 2.400 dias versus 12.000 dias. Então, a gente pega, matematicamente, 20%, né, que isso representa, e considera que esses 20% fazem com que a gente não goste tanto, assim, de ser mulher, que a gente rejeite um pouco esse feminino, que a gente passe a tomar remédios fortes que mudam completamente a nossa concepção por causa de 20%. E aí, essa já é uma percepção de como é uma percepção mais limitada.
E uma percepção que não olha para essa capacidade de gerar mais coisas, de gerar vida. O que é isso? É uma percepção de escassez. Você tem 80% desses 40 anos para aproveitar, para fazer diferente, para... Enfim, já que você quer olhar a menstruação como algo negativo. Então, tudo bem, né? Tua percepção, se você não quer mudar, a escolha é sua. Mas aí você pega 20% e faz com que essa seja a sua verdade absoluta. 20% do tempo em 40 anos você está menstruada. Só que aí você fala que você... Uma das coisas que você não gosta de ser mulher é porque está menstruada. Por causa de 20% do seu tempo? E quantas vezes a gente não pega essa percepção negativa, essa percepção de escassez, essa percepção que cria menos e coloca isso em todas as outras áreas da nossa vida? De quantos 20% a gente não tá pegando e fazendo virar a verdade absoluta? Né? Então, assim, traz essa consciência desse... É o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente faz isso o tempo inteiro, só que a gente começa pela gente. Esse é o ponto. Então, assim, não, Ana, eu só faço isso com a questão do vizinho, que... o vizinho é super legal, mas todo sábado ele faz uma festa que me irrita. E aí eu fico mais com raiva do vizinho do que não, mas é só todo sábado, né? Mas, enfim, você acha que é só coisas assim, corriqueiras. Mas a gente faz isso primeiro de tudo com a gente. A gente cria esse olhar escasso mesmo. E um olhar de rejeição ao que a gente é. Viemos mulheres, ok. Mas aí você vai falar assim, Nana, porque você não conhece a minha menstruação. Você não sabe como é fácil falar. Vem menstruar aqui e sentir a cólica que eu sinto todo mês. Vem aqui ficar no meu lugar, e em vez de menstruar 5 dias que você tá falando, eu tenho uma menstruação longa de 14 dias. Existem essas situações? Óbvio que existem. Mas aí eu vou te falar outra coisa. E aí a gente volta ali para o começo da live. Olha para a origem disso. Então, assim, usar esse remédio para a ponta final e não usar o remédio do autoconhecimento para entender a origem das situações que acontecem com você, né? Então, o remédio, o principal remédio aí pra gente viver e ter cada vez mais qualidade de vida é o autoconhecimento. Porque quanto mais remédio você toma, mais desequilíbrio você tá fazendo. Ok, né? Vamos falar que a gente tem situações que a gente tem que tomar, tratamentos que a gente tem que fazer, ok. Eu estou falando de situações que a gente pega um remedinho como se fosse a única solução, só que existem várias outras, gente. Então, trazer essa consciência do quanto a gente precisa, sim, olhar para essa origem da situação. Sempre, sempre, em todas as áreas da nossa vida, para que a gente tenha essa percepção de vida das situações e não essa percepção escassa, né? E aí, eu separei, para ficar bem claro, 3 consciências pra gente trabalhar nesse feminino fértil, né? Então, como a gente constrói essa base desse feminino fértil? Então, vamos falar que são várias. Então, assim, eu poderia fazer lives e lives aqui sobre esse tema e não ia acabar, né? A gente pode falar sobre muita coisa porque somos, sim, muito complexos. Imagina eu pegar aqui e falar assim que agora eu sei a receita do bolo e que pra gente viver esse feminino a gente só tem 3 coisas. Então, faz aí. Obviamente, não é isso. Então, para começar, que eu acredito que seja uma base importante, e eu trago isso a partir da minha experiência de vida e dos meus atendimentos que eu faço, tem 3 itens muito importantes que fazem com que a gente viva esse feminino em equilíbrio, né? E o equilíbrio das emoções, o conhecimento sobre os nossos próprios conflitos, ressignificar esses traumas. Então, para viver esse feminino fértil, né? Que esse feminino vivo, esse feminino potente, independente da área que você for buscar, é importante trabalhar esses 3 aspectos, que são... Eu separei dessa forma, assim, por esse raciocínio. Então, assim, a gente precisa olhar o ponto de origem da nossa vida. Quando eu falo ponto de origem, eu tô falando sobre ancestralidade. Por que eu falo isso? Pacientes vêm falar comigo e falam assim, Nana, eu quero passar por uma consulta com você, quero entender como é e tal. Uma das primeiras coisas que eu vou perguntar, uma das primeiras coisas que a gente vai conversar é sobre ancestralidade. Eu preciso saber de onde você veio. E aí, essa é uma das perguntas que as pessoas jamais travam, logo de cara.
É quase assim, acho que eu vim da cegonha, então a cegonha voou alto, voou baixo, ela era branquinha, foi legal o passeio, como foi? Porque assim, as pessoas não têm ideia de como elas chegaram nesse mundo. Casos e casos, exceções e exceções, óbvio. Mas, gente, numa regra geral, a gente tem como ter uma mínima noção de onde a gente vem. Então, pelo menos ali da geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós e um pouquinho dos nossos bisavós. Tem gente que sabe até mais, mas assim, já começa a ser exceção. Então, entender essa ancestralidade é extremamente importante para entender a origem e qual é essa base de quem você é. Porque se o DNA é 90%, 90 e poucos por cento informação, imagina o que você traz da informação dos seus ancestrais. Se tem alguém ainda aqui que não me ouviu falar, porque eu falo isso incessantemente, porque é uma grande verdade, isso precisa ficar muito claro para todos vocês. Essa informação é passada de geração em geração. A gente herda as percepções, a gente herda as informações dos nossos ancestrais. Né? O código genético ali, ele é muito, percentualmente, muito pequeno. Tanto que, assim, quando descobriram DNA, o restante ali, que não sabiam o que era, chamavam de DNA lixo. Mas porque não sabiam o que era? Então, se eu não sei o que é lixo. E aí, com mais pesquisas, com o tempo, foram entendendo o quanto as informações vêm registradas também no nosso DNA. E aí, se cada célula do nosso corpo, obviamente, tem um DNA contido ali, então em cada célula do nosso corpo existem informações. E aí é por isso que, por exemplo, uma mãe, vamos falar aqui do feminino, uma mãe teve câncer de mama, aí ela tem 5 filhas. Por que uma filha tem e as outras 4 não? Não é hereditário? Vamos olhar na sua família, os históricos de câncer. A sua mãe teve câncer de mama, então, meu Deus, você vai ter. Aí quando você vê, uma teve ou ninguém teve, né? Mas o que significa isso? Por quê? Porque se fosse uma regra e viesse no código genético exatamente perfeito que o câncer de mama você teria. Então, quando a gente herda a percepção, a gente pode mudar a percepção. Se a gente muda a percepção, a gente pode mudar o sintoma que vem a partir dessa percepção. Existe um pouco desse trabalho já sendo feito a partir de outras ferramentas, que é quando a gente fala de somatizar doenças. E não é, né? Porque a gente tá falando aqui de percepções arcaicas biológicas. Mas para vocês entenderem um pouquinho, porque eu sei que essa parte mais biológica confunde um pouco mais, e eu precisaria de uma outra live específica para falar sobre isso, mas é mais ou menos esse raciocínio. Né? Então, como a gente não vai olhar a ancestralidade? Né? Então, assim, quando a gente fala dessa mãe que tem uma filha que teve o mesmo sintoma e as outras 4 não tiveram, essa aqui estava com a mesma percepção de vida dessa aqui. Essas aqui vieram, sim, no código genético com as mesmas informações, sim, mas elas olharam para essa situação a partir de uma nova ótica, com recursos diferentes, criando ciclos diferentes, capítulos diferentes, a partir de novos recursos. Não interessa se são bons ou se não são bons, mas são recursos diferentes. Então, quando você tem uma percepção diferente dessa sua família, não necessariamente você vai ter a mesma doença, o mesmo sintoma. Então, é importante olhar, sim, para essa ancestralidade. E isso, gente, traz tanta informação, tanta informação. Então, assim, nós brasileiros, quantos de nós aqui, a maior parte, tem ancestrais vindos da Europa, questões com acidentes nesses navios, nessas grandes migrações. Tem tanta coisa que isso vem para o nosso código genético. Tem muita pesquisa já falando que a gente traz aqui de informação, se não me engano, de 9 a 12 gerações. Os ratinhos ali, se não me engano, os estudos estão na 3ª, 4ª geração, já tem até mais, mas que eu trago o exemplo aqui do ratinho, que é da percepção de 3, 4 gerações para trás, dos traumas. Nasce com medo de água e nunca viu água na vida. Então, se essa mulher, ela quer olhar de fato para as coisas que acontecem com o feminino dela, seja aspectos comportamentais, né, que refletem no comportamento, como e emocional, por exemplo, eu sou muito ciumenta, eu sou muito possessiva, ou situações, né, eu entro muito em relacionamentos abusivos, ou eu tenho sintomas femininos de recorrência que eu não aguento mais e eu não sei mais o que fazer. Ou seja, qualquer sintoma, né? Eu tenho uma alergia de pele recorrente que eu não sei mais o que fazer.
Então, esse não sei mais o que fazer, de onde vem, que você toma remédio e não passa, tem algo ali insistindo para ser olhado. E muitas vezes não é nem só da sua história. Começa com você, começa não, né? Tem ali, passa por você, mas começa por outras pessoas da sua família, né? Então, falando de fertilidade especificamente, muitas mulheres que têm questão com fertilidade, biologicamente falando, tá, gente? Então, assim, vamos olhar o aspecto arcaico. É o quê? A infertilidade, resumindo muito numa live, gente, que tem que ser rápida. Mas, assim, é o medo de engravidar. O medo em procriação. Porque se instintivamente a gente fala de qual é o perigo e qual é a vantagem, então, assim, qual é o perigo de engravidar para essa mulher? Que percepção ela tem? Então, de repente, ela vem de uma linhagem de mulheres que morreram no parto, crianças que morreram no parto, crianças que foram separadas da mãe, crianças que morreram muito pequenininhas, né? E trouxe um grande trauma para a família. Enfim, tanta coisa que pode acontecer. Para quê? Para que a percepção que chegue até essa mulher no dia de hoje seja: procriar é um perigo. E aí, o que o teu corpo faz? Ele cria estratégias para que você se mantenha viva, porque se procriar é perigoso para você e você pode morrer, por que você vai procriar? Mas isso é uma percepção tão inconsciente, entende? E quando a gente chega na raiz dessa percepção, a gente desfaz. E aí o teu corpo desarma e entende que ele não precisa mais viver sobre essa ameaça constante. E tem casos lindos e incríveis de mulheres que engravidam depois de entender isso. Né? Então, ancestralidade, gente, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Ah, não tenho tanta informação. Ok, a gente trabalha com o que tem várias outras ferramentas, outras técnicas, que inclusive quero me aprofundar e várias outras aí com o passar dos anos, pra gente chegar a informações mesmo que estejam inconscientes. Mas é importante trabalhar com isso, tá? Deixa eu ler aqui o comentário da Gabi. Isso é real. Minha avó morreu de câncer, minha mãe tinha tanto medo disso que morreu de câncer. Quando eu vi, estava entrando no ponto de vista deles e comecei a trabalhar o sagrado feminino e a ancestralidade. Exatamente, Gabi. A gente vai herdando a percepção, né? E aí, no caso, vocês têm a questão do medo, né? O medo de morrer de câncer. Mas com certeza tem muito mais profundidade nisso. Porque quando a gente olhar as histórias das mulheres da sua família, qual foi o câncer? Né? Câncer onde? Qual órgão? Então, todos os órgãos, eles estão relacionados com uma percepção específica que a gente tem. Então, quando a gente pega o órgão específico que aconteceu isso, a gente consegue entender qual era a percepção, esse pano de fundo que estava criando esse programa biológico, né? Tanto para sua avó quanto para sua mãe. E aí, talvez você tenha herdado só o medo, mas talvez existam percepções de vida muito semelhantes também, né? E aí você trabalha essas percepções, desfaz isso e vai viver, né? A sua história não precisa ser igual à história da tua família, né? Você tá aqui justamente para fazer diferente. A gente tá aqui sempre para ser uma evolução da nossa geração anterior. É para isso que a gente vem, evolução de espécie. Então, o que a gente veio fazer diferente dessas mulheres que nos trouxeram até aqui? O que a gente pode fazer de novo? O que a gente pode deixar de novo e de legado para essa geração, já que somos essa geração atualizada? É como se a gente atualizasse aí, né? Imagina o Zuckerberg atualizando o Instagram e nada mudar. Olha, gente, lancei a versão 23.5. Você fala, mas gente, o que ele tanto lança que tá igual à primeira? É a gente aqui, né? Então, assim, a gente fica sendo novas versões, mas novas versões em quê? Se a gente tá vivendo igual, se a gente tá reproduzindo os mesmos medos, pra que a gente tá atualizando? Né? Pra trazer os nossos traumas e depois colocar nos nossos filhos? Então, eu tive medo disso aqui, porque quando eu era criança, eu passei por uma situação assim, então eu protejo o meu filho. Você está fazendo igual. Cadê a evolução? Cadê a atualização do software? Para isso que a gente reproduz, para deixar nessa teoria de evolução seres humanos cada vez mais evoluídos. Onde a gente está fazendo a nossa parte para evoluir? E para depois, se viermos a trazer um serzinho para esse mundo, para deixar ele numa versão atualizada também. Né? Para ele não ser a mesma versão que você. Imagina que chato, ele tá lá em 2060 com o mesmo software que você. Não dá, fica desencaixado. E aí, muitas vezes, a gente tá nesse momento presente, vivendo software aí, ó, que tá bem desatualizado. E aí, o que a gente percebe? Que a nossa vida tá desencaixada, né? Então, importantíssimo, gente, olhar pra ancestralidade, tá? Aí, o que eu trago? Então, assim, ponto 1, esse ponto de origem, a ancestralidade. Não tem como fugir disso.
E aí, legal, Gabi, você fez mapeamento. Gente, é isso, assim, não tem outro caminho que não seja se conhecer. Ferramenta, hoje em dia, é o que não falta. Sejam criteriosos, óbvio, com profissionais que vocês procuram, com o tipo de ferramenta que vocês procuram, mas tem muita coisa que não é mais sobre acreditar ou não acreditar, né? É sobre se colocar à disposição para passar por esses processos de autoconhecimento. Porque, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, o que eu faço, o meu trabalho, eu falo para os pacientes que estão comigo, assim, o que eu falar para você, eu não tô querendo te convencer de nada. Eu não tô aqui querendo fazer um discurso para você para te convencer do que eu tô te falando, para que você acredite no que eu tô te falando. Não é sobre isso, é o que é. Agora, se você quer pegar essa informação e fazer diferente, muito que bem, né? O meu trabalho está sendo feito, você me procurou, eu te entreguei o que eu poderia te entregar. Agora, se você vai pegar essa informação nova e atualizar seu software, que bom que você vai fazer isso, que maravilhoso! Você está realmente continuando, isso é o que eu vou falar também no terceiro item, né? Da consistência, da coerência de viver depois que você tem uma informação nova, já adiantando aqui. Mas é isso, então assim, atualiza e não fica nessa crença mais hoje em dia de eu acredito nisso ou não, eu acho que isso aqui não existe, não é real. Gente, quanto mais negação, mais vocês estão limitando essa evolução de vocês, né? Então vamos lá, para os resultados. Então assim, ponto de origem, olhar, sim, ancestralidade, não tem como deixar isso passar. E aí, qual que é o resultado? Então a gente vem dessa origem e vai para o resultado. Quem é o resultado? Somos nós, é a nossa vida. Então a gente sai lá desse ponto de origem, do que trouxe a gente até aqui, né, a essa vida, e a gente vai olhar qual é o resultado disso. Essa origem toda criou o quê? Criou aqui cada um desses serzinhos, né, dentro desses programas biológicos. Só que aí a gente vem com essas percepções mais ou menos pré-formatadas. Por quê? Ali na nossa primeira infância, até os nossos 3 anos, mais ou menos, a gente não tem essa construção dessa identidade do que sou eu, do que é o outro. Por mais que a criancinha aprenda a falar eu, meu, mas ela se enxerga muito como esse todo, né? Ela é o todo ainda. Principalmente ali da mãe, né? Depois dos 3 anos ela começa a entender ali o papel do pai, chega o papel do pai de levar essa criança pro mundo, mas ela é esse todo ainda, né? Ela sente esse todo. A criança, por isso, a criança é mais sensível, ela porque ela ainda esse todo. Só que nessa fase desse todo é onde boa parte dos nossos traumas e das nossas crenças acontecem, né? E aí a gente vai criando esses programas biológicos de sobrevivência. Então o que acontece ali, que traz esse trauma, que traz essa percepção de perigo, a gente armazena isso e vai viver com isso, vai repetindo esses capítulos. E não é porque a gente não entende, porque fica meio contraditório. Você fala assim, poxa, mas aí eu tenho um trauma que eu nem faço ideia do que seja. Por quê? Porque a gente tá aqui dentro. Então assim, é uma pastinha que tá lá arquivada que a gente nem sabe mais onde tá essa pasta, né? Mas ela tá lá. Ela não tá apagada do HD. Ela tá ali. Não é porque ela não tá ali que ela não existe. Então, a gente trabalha com traumas que são possíveis de lembrar, a princípio, né? Então, se você chega numa consulta, a gente vai falar assim, o que aconteceu nos seus 5, 6 anos, que é o momento que você começa a ter algumas memórias, e o que fica é super importante. Porque tem gente que fala assim, eu lembro desse negócio aqui, mas é meio corriqueiro. Eu tenho um paciente que ele fala muito assim, sabe? Ele menospreza um pouco as lembranças dele. Então, ele fala assim, não, mas isso aqui não é nada. Eu falo, não é nada? Meu bem, vamos lá, você tá com 50 anos de idade. A gente tá falando de uma memória só dos 8. De todos os arquivos aqui, foi esse que ficou na tua memória. E você vem me falar que esse arquivo não é pra nada? Então é lógico que é. É lógico que tem coisa aí que precisa ser vista. Essa informação não tá aí perdurando por 50 anos à toa. E aí sim a gente vai olhar para essa informação, né? E aí essas informações que a gente vai criando então nessa primeira infância são essas noções para a gente se manter vivo, noções de sobrevivência que a gente fala. E aí onde a gente é mais influenciado, né? Na verdade são 4 áreas que a gente passa por essas programações biológicas para que a gente continue vivo, né? Então assim, são essas noções de sobrevivência no sentido de se alimentar, respirar e reproduzir, coisas que aconteçam, seja nessa primeira infância, seja ao longo da vida, que tem alguma percepção ali que já foi criada, que afeta essas noções de se alimentar, de respirar e se reproduzir, podem trazer, sim,
conflitos pra gente e depois a gente não sabe nem entender, eu vou trazer exemplos. As nossas noções de desproteção. Então, um animal na natureza, se ele se sente desprotegido, ele tá correndo risco de vida. Assim como se ele percebe que ele não tem alimento, que ele não pode respirar, que ele não pode se reproduzir, a espécie dele não vai se reproduzir, isso é um perigo de vida. A desproteção é um perigo de vida, né? A impotência e a desvalorização são riscos de vida também, que podem colocar esse animal e nós, na verdade, nessa noção de perigo. Quando nos sentimos impotentes e desvalorizados, a gente não sabe qual que é a nossa função aqui no mundo, a gente não sabe a nossa... qual que é o nosso papel aqui dentro do nosso bando também. Quando a gente tá impotente, a gente fica impotente e não consegue o quê? Nem lutar, nem fugir, que eu falei na live anterior. Então, se a gente não luta e não foge, a gente tá vivendo essa temática de impotência, né? E os conflitos de separação e território que a gente vive também. Tudo isso que eu tô falando, a gente vive ali, ó. Na verdade, às vezes, gente, isso aqui é... Primeiro, durante a sua própria gestação, ali, você sendo gestado, então se você é e você tá na mesma percepção da tua mãe, coisas importantes que acontecem ali com a sua mãe no momento da gestação já podem vir como percepção super forte pra você. Se a sua mãe tá vivendo um conflito de separação muito forte, viveu, né, esse conflito de separação muito forte ao longo da sua própria gestação, né, no 7º mês e tal, enfim, na sua gestação, se isso foi uma temática importante pra ela, você já vem com conflitos de separação. Talvez a separação pra você seja mais dolorosa. Entende? Como cada um tem a sua história, as suas percepções, porque às vezes a gente fala, nossa, minha amiga, minha prima, minha sei lá quem, qualquer pessoa que a gente conheça fala assim, eu não entendo por que ela lida com situação dessa forma. É tão simples. Mas a gente não sabe o que vem ali. Então, isso acontece desde quando você está sendo gerado, né? Nas suas primeiras, na sua primeira infância, nos seus primeiros anos. Então, se nos primeiros anos você passou por uma situação, exemplo, uma criancinha que saiu correndo, atravessou a rua, porque... Gente, era uma criancinha, tava aprendendo a andar, sei lá, tinha 3 anos, atravessou a rua e foi atropelada. Tá viva, tudo bem, né? Sobreviveu. A criança não lembra. Aí você chega pra uma consulta e fala assim, nossa, eu sei que eu fui atropelada, eu tenho marcas no corpo, né? Minha mãe conta, é um trauma pra ela, mas eu não lembro. Mas aí, quando a gente vai olhar a tua história, você tá vivendo essas temáticas de impotência. Por quê? Porque em um momento da vida que você fez um movimento, esse movimento quase te tirou a vida. Então, como que você vai olhar para os seus movimentos de vida como algo grandioso? Porque se um dia você se movimentou e quase morreu. Então, percebe como isso tudo são camadas muito profundas e muito inconscientes? Então, são essas 4 para vocês olharem, né? Eu sempre trago aqui para vocês saiam dessa live pensando na vida, né? Isso é importante. Então, assim... Quais essas noções de sobrevivência que podem ter vindo de onde? Vamos começar a conectar da sua ancestralidade. Se você sabe, por exemplo, que os seus ancestrais, seus avós, seus bisavós passaram realmente por problemas muito, muito fortes de fome, por exemplo, né? E aí talvez você não tenha passado, talvez você já tenha tido uma infância legal, boa, né? Financeiramente, não teve nenhum problema. Mas se os seus antepassados literalmente passaram fome, por exemplo, de repente você pode sim ter uma compulsão que você não sabe de onde vem. Por que eu tenho uma compulsão alimentar que eu não sei de onde é? Você não sabe, mas existe tem uma origem aí que precisa ser olhada e trabalhada. Então, essas noções de sobrevivência, olhem para a vida de vocês com esse aspecto e linkem com o que não tá funcionando. Tudo que eu trago aqui de live, eu não tô aqui só para ficar falando. Gente, pensem na vida de vocês. Tragam a consciência isso, porque é para evoluir, né? A gente tá aqui nessa conversa e depois quem for assistir gravado no YouTube, seja lá onde for, para receber essa informação e fazer algo com ela, para evoluir, para fazer diferente, para criar novos recursos e criar novos capítulos dessa história. Então olhem para a história de vocês. Conflitos que afetem essas noções de sobrevivência vitais. O vital de se alimentar, de respirar, de reproduzir. Esse reproduzir tem muito a ver, se a gente for falar com fertilidade, tudo tem, né? Mas vamos trazer bem diretamente. Sim, com a infertilidade, se a gente for falar de um feminino fértil ligado nesse tema. Então, com a infertilidade tem a ver, sim. Então, essas temáticas ligadas à reprodução. Então, mulheres que na sua ancestralidade foram abusadas e ficaram grávidas, né? Se existiu uma vida dentro do teu clã que chegou por meio de um abuso, como essa temática de reprodução e temática sexual, de repente, vai ser leve para você?
né? Ah, mas não foi comigo, eu não sei. Então, tá aqui dentro a informação, né? Então, olhem para alimentação, respiração, reprodução, os conflitos de desproteção. Conflito de desproteção tem muito a ver crianças que acabam de nascer e vão para uma incubadora. O que a criança quer? E assim, isso gente, é natureza, tá? Se um bebezinho sai do ventre da mãe, você coloca o bebezinho aqui no colo, ele naturalmente vai procurar o caminho do peito da mãe. É natural. Como que o bebê sabe disso? É instinto. Então, assim, os mamilos durante a gestação, para isso que eles ficam mais escuros, porque a criança, no momento que ela nasce, ela não enxerga cor, ela enxerga vulto. E aí ela precisa ver algo ali, é um sinal para ela. O caminho aqui do abdômen, né, da gestante, que faz aquele caminho, é esse vulto. Vocês conseguem perceber que é um caminho para ele chegar onde ele precisa, na noção maior de proteção que ele vai ter, que é o peito da mãe, que é sair dali e já sugar um pouquinho para entender que ele não vai morrer de fome, que existe algo ali que vai manter ele vivo. Então, imagina, essa criança sai, na hora que ela sai, ela já vai direto para uma UTI, para uma incubadora, tá viva, tá bem, tá estudada, tá isso, aquilo, né? Fala, eu não morri. Mas assim, pode acontecer de vir um trauma de desproteção. E aí, quando a gente traz isso para a vida real aqui, né? O que significa essa teoria? De repente, pessoas muito carentes, que realmente não conseguem ficar sozinhas, seja criando relacionamentos que não são bons, seja ali quando tá no relacionamento, tem muitas questões, porque realmente não sabe fazer nada sozinho, ou é aquele homem, aquela mulher que não conseguem sair de perto da mãe, né, que não vai pro mundo. Por quê? Porque um dia, no primeiro momentinho de vida, ali ele ficou longe da mãe e a percepção arcaica, instintiva, ele é um filhote, ele é um bichinho. Ele entende que tudo é perigoso. E aí, como ele vai viver sem essa mãe por perto? Né? Então, olhem para essas questões de desproteção também. A desproteção, ela tem muito a ver com amamentação, primeira infância ali com mãe, tem muitos aspectos, tá? Tô trazendo só alguns. Impotência e desvalorização. Esse exemplo que eu já dei, por exemplo, da questão de um acidente, faz muito sentido. Então, a impotência e desvalorização, onde ela entra na vida real? Parte esquelética, muscular, então artrite, fibromialgia, toda essa parte de movimento pode se refletir no físico. Então, se você chega para uma consulta e fala assim, eu tenho fibromialgia, eu tenho problema de ligamento, a gente vai olhar na tua história onde tem uma percepção que fazer um movimento pode ter sido perigoso para você. Né? E os conflitos de separação e território. Então, esse conflito, por exemplo, da incubadora pode trazer um conflito essa situação da incubadora pode trazer um conflito de separação também, né? Porque essa criança separada, ela se sente desprotegida. E aí sim, ela vai ter outros tipos de conflitos durante a vida, que podem se refletir em relacionamentos também, e pode vir desde pele. Então, assim, qual é o nosso principal contato físico que reflete essa separação? É aqui, né, a nossa pele. Então, problemas de pele, alergias, né, várias coisas que a gente pode ter aqui na nossa pele. Queda de cabelo também tem muito a ver com temáticas de separação, né? Então, o que tá ativando ali? Eu tô com queda de cabelo nessa fase da vida. O que tá acontecendo na tua vida que tá remetendo a isso? Então, entende como é tudo muito profundo e que se a gente não pega, né, primeiro de tudo, vamos sempre recapitular, a origem da nossa vida e pega a resultante disso, como a gente vai olhar para o nosso feminino? Eu poderia estar aqui, gente, fazendo aulas assim, ó. Vamos fazer uma live, vamos falar do nosso feminino. Então, assim... vamos fazer um polidense, eu vou trazer várias dicas, vamos olhar para uma aula de tantra, nada contra, as ferramentas são boas, mas a questão é, como você vai usar essa ferramenta, para que você vai usar essa ferramenta, se existem coisas por baixo. Então assim, se você tem um conflito muito forte, essa noção de abandono, dessa carência, você tá usando uma aula de polidense só pra ficar alimentando essa carência que você não sabe de onde vem e a carência não passa. É tipo o remédio que você toma pra cólica. Então você fica achando coisas pra alimentar isso aqui. Só que você não tá olhando pra origem da situação. Então, entende? Assim, eu vejo hoje em dia, tem muito... o coach de internet que aprenda a se relacionar. Gente, eu vi outro dia, né? Coach de... Como que era? Aprenda a mandar mensagem. Gente, assim...
Ah, tá, então deixa eu ver se eu mandei um hahaha, um kkk, e se isso prejudicou a minha paquera aqui. Não! Então, o que está fazendo com que as nossas relações não sejam harmoniosas? Né? Então, vamos olhar sempre para a origem das coisas, né? E a última mensagem que eu quero deixar aqui, desses 3 pontos, a gente olha a origem, olha o resultado dessa origem, que somos nós mesmos, e a gente vai para a ação, a gente vai para a vida, com o que eu falo que são os 3 COs que eu trouxe, assim, como experiência mesmo, tá? Isso aqui foi uma junçãozinha aí que eu fiz, não é uma técnica de ninguém, né? A Ana chega a ser bizarro, né? Então, vamos ver se você manda um emoji, um gif ou uma figurinha. E aí você vai conquistar o seu homem dos sonhos em 10 dias. Gente, não, né? Aí você vai ficar discutindo lá com o coach se foi a figurinha ou se foi o emoji que deu. Pelo amor de Deus, se você mandou em 7 dias ou em 10 dias a mensagem. Não, né? Por favor, gente, vamos olhar a origem das coisas. A origem das coisas. Vamos. O feminino fértil é isso, é um feminino inteligente, a natureza é extremamente inteligente. Não tem uma ponta solta nessa natureza, não existe nada aleatório. Então, se nós somos essa natureza, vamos ser inteligentes, né? Vamos ser profundos assim como ela é, né? E aí, essa última parte, então, é a ação, que são esses 3 COs, conhecimento, consciência e coerência. Isso eu trago muito. Então, assim, conhecimento a gente já tá fazendo aqui. Consciência, traz isso, incorpora isso dentro de você. E vai viver coerentemente, né? Eu dei o exemplo na última live. Não adianta você pagar o personal trainer e não fazer. Então, leva isso pra vida. Começa, vai tropeçar, vai errar de novo, vai cair em conflitos de novo. Mas é só fazendo, é só a prática, gente. Só a prática que leva a gente a essa perfeição, né? Que não seja uma perfeição, mas que seja uma evolução. Melhor ainda, né? Então, assim, conhecimento, consciência e coerência. Não é só fazer o cursinho. Não vou vir aqui falar vamos fazer o tantra, o yoga feminino, pra ficar aqui mais quente. Não, porque você vai continuar carente. Você vai continuar colocando suas projeções de pai e de mãe em qualquer macho que aparecer. Então, não é sobre isso, né? Então, feminino fértil, gente, feminino fértil é inteligente. Então, que estejam aqui a mulherada inteligente, para que a gente possa ter discussões inteligentes. A gente não tá aqui para falar do emoji que vai mandar pro macho, entendeu? Então, assim, vamos conversar, vamos realmente trazer essas consciências. Curtam, gente, porque o algoritmo entrega, sim, Instagram é engajamento, rede social é engajamento, não tem jeito, tá? Então, assim, pro meu trabalho aparecer para mais pessoas, eu preciso também da colaboração de vocês e do engajamento de vocês, tá bom? Obrigada, ótima sexta, vamos curtir, mandem a mensagem que vocês quiserem pro boy, mas pensem nisso também. Pensem no quanto é importante aí vocês ressignificarem muitas coisas do feminino de vocês, porque feminino fértil é feminino inteligente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.